Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York noite. As luzes da cidade brilham através das janelas do chão ao teto da cobertura da Bennett Industries. Clara Bennett, uma CEO respeitada e temida, está sentada em seu sofá de couro preto, contemplando o horizonte. À primeira vista, ela personifica o sucesso. Vestidos de grife, joias brilhantes, um sorriso contido. Mas por trás dessa máscara de perfeição, uma profunda solidão corrói seu coração. Marcus Ellis, um jovem massagista contratado para a festa privada, abre caminho entre os convidados arrogantes e cosmopolitas. Suas mãos são desajeitadas, seu comportamento simplório. Ele não se parece em nada com o homem esperado neste mundo de luxo. Mesmo assim, Clara o nota imediatamente. Com um gesto inesperado, ela o convida a se aproximar e lhe faz uma proposta que o deixa sem palavras. Vou lhe oferecer $1 milhão para passar a noite comigo. Marcus cai na gargalhada nervosa, pensando que é uma piada de mau gosto. Mas Clara, com o rosto sério, balança a cabeça. Não é o que você pensa. Não é por luxo, nem por prazer. Preciso de alguém que me ouça, alguém que me veja como eu realmente sou. Confuso e intrigado, Marcus hesita. O dinheiro é tentador, sim, mas ele sente algo mais nos olhos dela. Uma angústia sincera, uma humanidade que ele jamais imaginaria em uma mulher deste mundo. Naquela noite não será o corpo que será exposto, mas a alma. Marcus descobrirá as cicatrizes invisíveis de Clara, e Clara, pela primeira vez em anos, será verdadeiramente vista. Este prólogo marca o início de um encontro transformador, uma noite em que segredos, vulnerabilidade e verdade se misturarão para criar algo inesperado. Algo profundamente humano. Marcus Ellis trabalhava até tarde naquela noite em um pequeno spa em Manhattan, com as mãos dormentes de cansaço, quando recebeu um telefonema que mudaria sua vida. Uma voz elegante e calma, mas imbuída de uma sutil urgência, o convidou para conhecer Clara Bennett, a CEO bilionária que ele só vira em revistas e jornais financeiros. Ao chegar à cobertura da Bennett Industries, Marcus ficou imediatamente impressionado com a opulência, lustres de cristal, obras de arte que valiam milhões e uma vista deslumbrante do horizonte iluminado de Nova York. Cada detalhe exalava perfeição e poder. Ele se sentiu minúsculo, quase deslocado, naquele mundo de luxo absoluto. Clara o esperava na sala de estar, usando um elegante vestido preto de caimento perfeito, com um olhar penetrante fixo nele. Seu rosto não demonstrava julgamento nem impaciência, apenas intensa curiosidade. Sem preâmbulos, ela lançou a oferta. Marcus, estou lhe oferecendo $1 milhão para passar a noite comigo. Marcus instintivamente deu um passo para trás com as mãos tremendo. Como? Gaguejou. Você está brincando, não é? Clara balançou a cabeça lentamente. Não estou brincando. Mas não é o que você pensa. Não se trata de sexo. O que eu quero é que alguém me ouça. Quero ser vista como eu realmente sou. Marcus sentiu uma mistura de ceticismo e curiosidade. Como uma mulher tão poderosa podia se sentir tão sozinha e vulnerável? O dinheiro enorme era tentador, claro, mas a autenticidade em sua voz o cativou mais do que todo o luxo ao seu redor. Após um longo silêncio, Marcus respirou fundo. Tudo bem, eu vou. Mas saiba que não sou nenhum especialista. Eu sou apenas um simples massagista. Clara deu um leve sorriso, já reconhecendo naquela simplicidade algo que nenhuma riqueza poderia comprar: honestidade e sinceridade. Esse encontro inesperado e incongruente marcaria o início de uma noite que mudaria para sempre sua percepção de solidão, poder e humanidade. A noite se aproximava do fim na cobertura das indústrias Bennett. Os convidados já haviam desaparecido há muito tempo, deixando Marcus e Clara sozinhos no silêncio abafado do luxuoso apartamento. Clara estava sentada em uma poltrona perto da janela saliente, observando a cidade brilhar lá embaixo, mas seu olhar estava vazio, perdido em pensamentos. Marcus estava a poucos metros dela, sentindo-se um pouco inquieto. Nunca estivera em um lugar tão suntuoso e ainda assim, sentia um peso invisível no ar, como se o próprio luxo estivesse sufocando algo mais frágil. Clara sopra o silêncio. Sabe, Marcus, todos me veem como uma mulher invencível. A CEO perfeita. A mulher que não tem medo de nada. Mas a verdade é que estou sozinha. Completamente sozinha. Marcus sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Nunca ouvirá ninguém falar com tanta honestidade, especialmente alguém daquele nível. Sacrifiquei minha vida pessoal para ter sucesso, ela continuou com a voz trêmula. Família, amigos, tudo foi deixado de lado. Construí um império, mas perdi a capacidade de me conectar com os outros. Vivo cercado de pessoas, mas sou invisível.
Marcos dá um passo à frente timidamente. Eu não sei o que dizer, mas, estou ouvindo. Clara deu um sorriso triste. É tudo o que peço. Apenas alguém que ouça sem julgar, alguém que não se aproveite da minha posição ou do meu dinheiro. Pela primeira vez em anos, preciso me sentir humana. Essa confissão quebrou uma barreira entre eles. Marcos compreendeu então que a enorme oferta que ela fizera nunca fora por dinheiro ou poder, mas sim um grito silencioso de angústia. Uma necessidade desesperada de reconhecimento e compreensão. Eles passaram as horas seguintes conversando. Clara contou sobre sua infância difícil, suas ambições avassaladoras e o peso da expectativa que pesava sobre seus ombros. Marcos, por sua vez, compartilhou suas próprias lutas, seus sonhos simples, mas muitas vezes esquecidos. Pela primeira vez, a CEO da Bennett Industries não era mais Clara Bennett, a mulher invencível. Ela era simplesmente Clara, uma mulher frágil e humana, que precisava ser vista e ouvida. Naquela noite, o luxo não importava mais. Tudo o que importava era a verdade crua e vulnerável que unia duas almas que pareciam estar em desacordo uma com a outra, exceto sua humanidade. As horas passaram silenciosamente na cobertura, e a atmosfera tornou-se mais íntima, menos formal. Marcos finalmente se acomodou ao lado de Clara, com o coração batendo mais rápido do que esperava. Ele havia concordado em passar aquela noite ouvindo, e agora percebia que era mais do que um simples ato de compaixão. Era uma experiência transformadora para ele também. Clara, tirando o casaco e afundando-se ligeiramente na cadeira, revelou seu cansaço e vulnerabilidade. Pela primeira vez, não usava armadura nem máscara. Falou de sua vida cotidiana, da pressão constante para manter seu império e da solidão que a acompanhava desde os 20 anos. Cada decisão que tomo me custa algo em humanidade, ela confessou. Tenho milhões ao meu redor, mas ninguém para realmente me ouvir, ninguém para me entender. Marcos ouviu atentamente, balançando a cabeça sem interromper. Sentiu uma estranha responsabilidade pesar sobre ele. Aquela não era uma conversa comum. Foi uma troca profunda, quase sagrada, na qual a verdade crua de Clara foi revelada. Você sabe, ela disse com a voz mais suave, nunca falei com ninguém como estou falando com você. Todos me veem como um monstro de poder, mas eu sou apenas uma mulher com medo. Naquele momento, Marcos entendeu que aquela noite não tinha nada a ver com dinheiro, nada a ver com reputação ou prestígio. Era uma noite da verdade, uma noite onde dois seres humanos se encontraram sem máscaras, sem julgamentos. Eles conversaram sobre seus medos, arrependimentos e até mesmo sonhos abandonados. Clara falou da família que nunca teve tempo de construir, e Marcos confidenciou suas modestas e sinceras ambições. Cada um viu no outro um espelho inesperado, um reflexo do que haviam perdido ou negligenciado. Quando o amanhecer começou a surgir atrás dos arranha-céus, Clara se virou para Marcos com os olhos úmidos, mas mais claros. Obrigada, de verdade. O que você me deu ontem à noite foi muito mais do que dinheiro, Marcos. Foi humano. Para Marcos, a riqueza de Clara nunca fora tão tangível, não nos seus milhões, mas na confiança e sinceridade que ela lhe oferecerá. Aquela noite reveladora mudou suas percepções sobre a vida, o poder e o verdadeiro valor dos relacionamentos humanos. Os primeiros raios de sol penetravam pelas grandes janelas salientes, desenhando padrões dourados no chão da cobertura. A noite tinha acabado, mas para Clara e Marcos, algo estava apenas começando. Clara, normalmente tão segura de si e distante, sentia-se estranhamente leve. Ela havia falado, rido, às vezes chorado, e pela primeira vez em anos, sentirá-se uma conexão real com alguém. Marcos, por sua vez, nunca imaginou que sua simples escuta e empatia pudessem ter um impacto tão profundo em alguém tão poderoso. Eles se viram sentados frente a frente, com uma xícara de café fumegante entre eles. O silêncio não era mais pesado. Era confortável, quase reconfortante. Não sei como agradecer, disse Clara, com a voz trêmula, mas sincera. Você não precisa agradecer, Marcos respondeu suavemente. Estou feliz por ter conseguido ouvir você. Havia algo raro naquela troca, sem julgamento, sem cálculo, sem expectativas. Simplesmente dois seres humanos compartilhando um momento autêntico. Marcos percebeu que aquela noite não só ajudara Clara, também o transformará. Agora ele via riqueza e poder sob uma luz diferente, não como meios de dominação, mas como responsabilidades e oportunidades para criar o bem. Clara, tocada pela sinceridade dele, decidiu confiar ainda mais nele. Falou de suas dúvidas, das noites em claro planejando estratégias de negócios e do medo constante de perder tudo o que havia construído. Marcos ouviu, oferecendo palavras simples, mas reconfortantes, às vezes um sorriso, às vezes um silêncio compreensivo.
Você sabe, murmura Clara, ninguém nunca me viu assim. E você enxerga além de tudo isso. É incomum, mas acho que eu precisava. Aquele momento mudou tudo. Um relacionamento improvável começou a florescer, construído não com base em dinheiro ou status, mas em confiança, vulnerabilidade e autenticidade. Marcos entendeu que às vezes os laços mais poderosos nascem nas situações mais inesperadas. Naquele momento, nem Clara nem Marcos conseguiam imaginar como aquela noite mudaria suas vidas, ou o impacto que teria em seus futuros. Mas ambos sabiam de uma coisa: nada mais seria o mesmo. Os dias que se seguiram àquela noite reveladora foram estranhamente calmos para Marcos. Ele retornou ao trabalho no spa, mas algo dentro dele havia mudado. Ele não via mais a vida como uma sucessão de rotinas e contas a pagar. Sentia-se mais confiante, mais presente, mais consciente de que pequenas ações podem ter um enorme impacto nos outros. Clara, por sua vez, começou a sentir os primeiros efeitos daquela noite em sua própria vida. Retornou às suas responsabilidades na Bennett Industries com uma perspectiva diferente. As decisões que antes tomava sob estresse e pressão agora pareciam menos penosas. Ela havia descoberto que compartilhar sua verdade poderia aliviar o fardo do poder e da solidão. Marcos recebeu uma mensagem inesperada de Clara. Obrigada novamente por esta noite. Eu estava pensando. Quero que você continue me ajudando, não pelo dinheiro, mas porque sua presença me traz algo que eu nunca conheci. Esta simples mensagem chocou Marcos. Ele entendeu que seu relacionamento com Clara não era temporário ou transacional. Era um vínculo baseado na escuta e no respeito mútuo. Ele aceitou não por obrigação, mas porque queria continuar a testemunhar e participar dessa transformação. Clara, por sua vez, começou a reavaliar sua vida pessoal e profissional. Contratou um coach emocional, reservou tempo para os amigos e reconectou-se com parentes distantes. A CEO implacável que todos conheciam estava se tornando uma pessoa mais humana, capaz de equilíbrio e compaixão. Certa noite, enquanto Marcos a ajudava a relaxar após um dia exaustivo, Clara olhou para ele com um sorriso sincero. Sabe, eu nunca pensei que um simples massagista pudesse mudar a minha vida. Mas você mudou. Marcos sorriu humildemente. Ele sabia que o dinheiro nunca tinha sido o foco desta história. O verdadeiro tesouro era a conexão humana, confiança e a capacidade de ver os outros sem máscara. Aquela noite e os dias que se seguiram marcaram o início de uma nova era para ambos. Clara não era mais apenas a CEO invencível, ela era uma mulher que ousava ser vulnerável. E Marcos não era mais apenas um jovem massagista, ele havia se tornado uma testemunha preciosa da transformação de uma vida e talvez, à sua maneira, um agente de mudança para a própria Clara. Poucas semanas depois daquela noite transformadora, o mundo exterior começou a se interessar por Marcos. O spa onde ele trabalhava foi subitamente inundado de repórteres e fotógrafos, todos curiosos para conhecer o homem que havia passado a noite com Clara Bennett. Clara, ciente de que seu segredo corria o risco de ser exposto, tomou uma decisão ousada. Em vez de esconder a verdade e deixar que os rumores distorcessem os fatos, convocou uma coletiva de imprensa em seu escritório na sede da Bennett Industries. A mídia se aglomerou, esperando o escândalo que já imaginava. Mas Clara, calma e serena, explicou. Aquela noite nunca foi uma transação. Não se tratava de dinheiro ou desejo. Eu simplesmente precisava compartilhar um momento autêntico com alguém que pudesse me ouvir, que pudesse me ver como eu sou. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi pesado. Os jornalistas atônitos não sabiam o que pensar. Marcos, sentado ao lado dela, sentiu uma onda de alívio e orgulho. Clara acabará de proteger sua reputação ao revelar a verdade, e o fazia com uma honestidade desarmante. Gradualmente as histórias transformaram o escândalo potencial em uma história inspiradora. O público entendeu que esse encontro improvável não era um ato de luxo ou vício, mas um ato de vulnerabilidade e humanidade. Clara foi elogiada não apenas por sua coragem nos negócios, mas também por sua capacidade de mostrar sua verdadeira natureza, apesar de sua posição de poder. Marcos, por sua vez, tornou-se um símbolo inesperado, o de um homem simples capaz de influenciar profundamente a vida de um CEO bilionário. A mídia falava menos sobre dinheiro e mais sobre conexão humana que mudou duas vidas. Essa revelação marcou uma virada. Clara e Marcos provaram que a sinceridade pode transcender status e riqueza, e que às vezes a verdade, mesmo quando exposta ao mundo, pode ser mais poderosa do que todos os segredos do passado. A revelação de Clara e Marcos teve consequências imediatas, tanto no mundo dos negócios quanto em suas vidas pessoais. Os funcionários da Bennett Industries, inicialmente surpresos e desconfiados, começaram a ver seu CEO sob uma nova luz.
Clara não era mais apenas uma figura de autoridade distante e inacessível. Ela era humana, vulnerável e capaz de reconhecimento. Na sede da empresa, alguns colegas reclamaram, temendo um escândalo, mas a maioria ficou impressionada com a transparência de Clara. Ela decidiu aproveitar a oportunidade para estabelecer um clima de confiança e abertura dentro da empresa, incentivando os funcionários a expressarem suas ideias e emoções sem medo de julgamento. Marcos, entretanto, foi convidado a se reunir com diferentes departamentos, não como um funcionário comum, mas como testemunha e símbolo desta transformação humana. Sua vida mudou da noite para o dia. Ele recebeu propostas de colaboração, convites para palestrar em conferências e até ofertas de emprego em setores que jamais imaginaria. No entanto, nem tudo foi fácil. Alguns membros da elite de Nova York criticaram Clara, acreditando que sua transparência era uma fraqueza. Mas ela permaneceu firme, determinada a mostrar que a vulnerabilidade pode ser uma força. Certa noite, enquanto observavam a cidade da cobertura, Clara confidenciou a Marcos: "Eu sabia que revelar a verdade não agradaria a todos, mas não podia mais viver atrás de uma máscara. E você? Você me ensinou que mostrar seu verdadeiro eu não é um risco, mas uma libertação." Marcos sorriu. Percebeu que aquela experiência havia criado um vínculo inquebrável entre eles. Não eram mais apenas CEO e massagista, mas duas pessoas que haviam compartilhado uma noite que transformará sua percepção do mundo e dos outros. As repercussões dessa verdade continuariam a ser sentidas, mas Clara e Marcos estavam prontos. A confiança mútua e a humanidade compartilhada eram agora sua maior força, e nada nem ninguém poderia apagar o que haviam vivenciado. Com o passar das semanas, o relacionamento de Clara e Marcos se estabilizou em uma rotina inesperada, mas natural. Marcos não era mais apenas o jovem massagista desajeitado que havia tropeçado no mundo do luxo, ele se tornará o confidente, o conselheiro informal e o apoio emocional de Clara. Clara, por sua vez, começou a aplicar as lições daquela noite à sua empresa. Ela realizou reuniões mais humanas, ouviu mais os funcionários e incentivou a abertura e a transparência. Sua mudança de perspectiva teve um efeito imediato. A produtividade aumentou, mas, mais importante, o moral e a lealdade dos funcionários se fortaleceram. Marcos foi um participante ativo nessa transformação. Ele nunca interveio em decisões financeiras ou estratégicas, mas trouxe uma perspectiva simples e honesta, lembrando Clara e seus executivos que por trás de cada ação havia seres humanos com suas emoções e limitações. Certa noite, enquanto trabalhavam até tarde em um projeto de caridade que Clara queria começar, ela se virou para Marcos com um sorriso genuíno. "Sabe, Marcos, eu achava que dinheiro podia resolver tudo. Mas o que você me ensinou ontem à noite é que a verdadeira riqueza é criar um ambiente onde as pessoas se sintam vistas e ouvidas." Marcos, comovido, respondeu simplesmente: "Às vezes, as coisas mais simples têm o maior impacto. E fico feliz em ver que você entende isso agora." Essa nova dinâmica também mudou a percepção de Clara sobre si mesma. Ela deixou de ser apenas uma CEO temida, tornou-se uma líder capaz de compaixão e compreensão. Marcos, por sua vez, percebeu que seu papel na vida dela não era passageiro. O vínculo entre eles era baseado em confiança, respeito e sinceridade, e cada dia fortalecia esse vínculo único. Mesmo em meio à agitação de Nova York e às demandas implacáveis do mercado de trabalho, Clara e Marcos encontraram um equilíbrio improvável, mas precioso. Transformaram seu primeiro encontro em algo duradouro, uma força capaz de mudar não apenas suas vidas, mas também as vidas de todos ao seu redor. Apesar da nova dinâmica estabelecida entre Clara e Marcos, a vida logo começou a testar o vínculo entre eles. Um boato começou a circular no mundo dos negócios. Alguns concorrentes das indústrias Bennett sugeriram que a proximidade de Marcos com Clara era suspeita, insinuando intenções ocultas ou manipulação. A mídia, sempre ávida por escândalos, amplificou essas insinuações. Artigos circularam especulando sobre a natureza do relacionamento, e alguns funcionários começaram a duvidar dele. Marcos sentiu a pressão. O que começara como uma troca honesta e humana estava se transformando em questionamento público e desconfiança. Clara, ciente do perigo, tomou uma decisão corajosa. Em vez de se deixar abater pelos boatos, convocou uma reunião com seus executivos mais próximos. "Eu sei o que algumas pessoas dizem sobre Marcos e eu", ela declarou calmamente, mas com autoridade. "Mas o que compartilhamos não tem nada a ver com boatos. Marcos está aqui para me ajudar a permanecer humana em um mundo que frequentemente exige desumanidade. Se você tem um problema com isso, você tem um problema com a verdade." Essa declaração me tocou profundamente.
Clara não só demonstrou sua coragem, como também que confiava em Marcos e que o relacionamento deles era construído com base no respeito e na honestidade. Marcos, tocado pela defesa de Clara, compreendeu a importância do vínculo entre eles. Ele não era mais apenas uma testemunha da vulnerabilidade dela, mas um parceiro de confiança, prontos para apoiar Clara diante da adversidade. Apesar da pressão externa, o vínculo entre eles se fortaleceu. Juntos, superaram os rumores, provando que a verdade e a autenticidade resistiam a julgamentos e insinuações. Este teste mostrou que a verdadeira confiança, quando compartilhada e protegida, pode se tornar um escudo contra os desafios do mundo exterior. Enquanto a cidade continuava a agitar-se ao redor deles, Clara e Marcos agora sabiam que seu vínculo não era frágil, era resiliente, forjado em vulnerabilidade e sinceridade, e pronto para enfrentar qualquer tempestade que surgisse. Poucos meses depois daquela noite transformadora, Clara e Marcos encontraram um equilíbrio sólido e inspirador. A Bennett Industries não era mais apenas um império comandado por um CEO temido. Havia se tornado um lugar onde humanidade e desempenho coexistiam. Os funcionários eram ouvidos, incentivados e respeitados. A mudança de Clara havia injetado uma nova energia na empresa, e sua reputação como uma líder atenciosa e autêntica havia se consolidado. Marcos, por sua vez, viu sua vida transformada. Suas habilidades simples, porém sinceras, encontraram um novo valor, não apenas em seu papel com Clara, mas também em sua vida pessoal. Ele se tornou um símbolo silencioso da importância da escuta e da empatia em um mundo frequentemente dominado pela competição e pelo poder. Certa noite, enquanto observavam juntos a cidade iluminada da cobertura, Clara se virou para Marcos com um sorriso genuíno e tranquilo. Sabe, aquela noite não foi importante só para mim. Mudou a maneira como vivo, a maneira como lidero, a maneira como vejo os outros. E você? Você foi uma parte vital dessa mudança. Marcos respondeu simplesmente, mas com emoção. Acho que nós dois aprendemos algo valioso. Dinheiro, poder, luxo, nada se compara ao que descobrimos. Verdade, confiança e conexão humana. Eles compartilharam um momento de silêncio, contemplando a cidade e a jornada que haviam percorrido. Naquela noite, Clara havia encontrado uma forma de liberdade que desconhecia, a capacidade de ser vulnerável sem medo e de transformar essa vulnerabilidade em força. Marcos havia encontrado a certeza de que até mesmo uma vida simples poderia ter um impacto profundo quando guiada pela sinceridade e pelo cuidado com os outros. O encontro improvável deles, que começou com uma oferta escandalosa e um segredo inesperado, gerou algo duradouro, uma lição sobre o poder da autenticidade e da humanidade. Clara e Marcos provaram que, além de dinheiro e prestígio, a verdadeira riqueza reside nas conexões que você faz, nas almas que você toca e na capacidade de realmente ver e ser visto. E naquela suave luz de Nova York, enquanto a cidade continuava a brilhar a seus pés, eles sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas, e que eles haviam encontrado o que muitos passam a vida inteira procurando: verdade e conexão humana.